E aí, Minacê do meu cocorô, beleza? Vamos para mais uma aulinha? Agora eu vou começar a falar sobre estruturas de decisão. Agora que vamos considerar assim, a programação fica legal. Por quê? Porque não adianta nada você só programar uma calculadora ou algo que retorne dois números, sendo que ele não vai ter uma determinada inteligência. Como assim uma determinada inteligência? Não, pelo menos não por enquanto, de você falar qual é a verdade da vida e ele te retornar um número. Mas eu digo assim, a partir do momento que você tem um problema na programação, na sua vida ou no que você vai programar, você tem que ter determinadas estruturas de decisão para poder tomar determinados rumos no seu programa. Como assim? Como eu estava dizendo no outro exemplo, vamos considerar que tem a empresa X e essa bendita dessa empresa tem a faixa salarial dele. Se porventura, vamos pensar assim, o problema é, se o funcionário tiver um salário X, ele recebe um aumento Y. Mas se ele tiver um X2, ele vai receber outro aumento Y2 e assim por diante. Quais são as estruturas de decisão que nós temos aqui na programação? Pelo menos as duas principais que nós temos. Temos o C e o C não. Ou o if, né? Ou mais considerado como if, else, C e C não. E aqui nós também temos o switch. O switch. Qual que é a diferença de você trabalhar com esses dois? Quando nós temos um if, o else, se, se não, é como se falasse assim, olha meu filho, vou te dar 10 conto, ok? 10 real. 10 real. Vá pra mãe, vai pro pai, né? Neste caso sou eu. Vai pro pai lá na padaria. Padaria. Vai lá na padaria. Quando você chegar na padaria, você faz o seguinte: me compra 10 pão. A concordância. Me compra 10 pão. Ok? Se sobrar dinheiro, ultimamente o pão tá bem caro mesmo. Se sobrar, pode comprar um sorvete para você. Mas, olha só, mas o sorvete só pode ser no máximo R$2. O sorvete de R$2. Parece uma estrutura bem bobinha. Você ir na padaria e comprar 10 pães. Se sobrar, pode comprar o sorvete. Se o sorvete custar até R$2. Ó, vou colocar até um sorvete de até R$2. Beleza. Vamos colocar lá aqui o fulaninho, certo? Com o dinheirinho, chegou lá na padaria. Na hora que ele comprou o bendito do pão, os 10 pães, vamos colocar, neste caso aqui, deu R$8,50. Beleza? Aí na hora que ele vai comprar, quanto que sobrou? Sobrou para ele somente a bagatela de R$1,50. Ele vai olhar o sorvetinho, ele chega lá no sorvete, putz, no máximo é um sorvete de R$2. Beleza, eu tenho R$1,50 ainda, eu tô no lucro.
Qual que é o custo do sorvete? O custo do sorvete é de R$ 2,30. Já não bate aqui e já não bate na quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, ele fica triste. Só que, se porventura eu chegasse lá na padaria e os 10 pães desse R$ 3, logo me sobrou 7 conto ainda. E lá tem 2 sorvetes, onde, vou colocar numa outra cor, tem um sorvetinho de R$ 1,50 e tem um sorvetinho de R$ 5. Qual que eu vou poder comprar? Ele vai poder comprar, né? Ele vai poder comprar este daqui, porque é no máximo um sorvete de R$ 2. Então, neste caso, ele vai ficar felice. Mas, se vocês pararem para observar essa frase, ela é um bocado complexa. Por que ela é um bocado complexa? Porque eu já tenho uma ação aqui, que é de comprar 10 pães. Eu já tenho uma decisão aqui. Eu já tenho vamos colocar assim, uma dúvida, uma missão para ele fazer. Tem um questionamento. Tem aqui, se sobrar dinheiro, ou seja, se não sobrar, já não vai poder fazer nada, pode comprar o sorvete. Mas, se o sorvete for acima de R$ 2, você já não pode comprar. E isso daqui já acarreta num C e um senão um bocado complexo. Por quê? Vamos lá. Vou escrever até devagar aqui. Eu vou colocar aqui. Se sobrar dinheiro, se sobrar, eu vou fazer o quê? Se sobrar, beleza. Eu já sei que se sobrar eu tenho que fazer alguma outra coisa. O que eu tenho que fazer? Eu vou poder comprar o sorvete. Só que para poder comprar o sorvete, eu tenho que fazer outro questionamento logo após esse. Ó, se tiver sorvete, né? Se o custo do sorvete for maior que R$ 2, vou até trocar aqui, vou colocar para menor que R$ 2. Se for menor que 2 conto, aqui eu vou comprar sorvete. Ele compra o sorvete. Se não, fica na vontade. Só que este se sobrar aqui está em aberto ainda. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar o senão dele também. Tem que colocar o dele senão, que também é o se ferra. Por quê? Porque ele não vai poder comprar. Se sobrar e o sorvete for menor que 2 conto, ele compra. Se não, ele se ferra. Se não sobrar, azar o dele, porque não vai sobrar dinheiro. Ok? Essa estruturinha aqui que eu coloquei, ela entra no se e se não. Veja que fica um bocado de... É uma estrutura um pouco mais complexa. Já no switch, é como se ele fosse um menu. Vou colocar aqui, ó. Opa, vou colocar a mesma cor. O switch é como se ele fosse um menu. Como assim? Eu passo o valor. Passo um valor, sei lá. Refrigerante. Como se fosse aquelas maquininhas, sabe? Que você aperta o botãozinho e sai, sei lá, uma latinha de refrigerante. Uma latinha, isso parece uma lata. Aí eu vou colocar lá. Se for 1, vamos colocar aqui, ó. Caso seja o número 1, é soda.
Caso seja o número 2, é cola. Se não cai nenhum deles, que é o padrão, né? Cai um salgadinho, vamos colocar assim. Você demorou muito tempo para apertar, cai um salgadinho. Demorou muito tempo para apertar e graças a isso, azar o seu, vai cair um churros para você aqui, pra você poder comer. Duas coisas que eu só quero, uma coisa que eu só quero ressaltar. O if, o else, o switch, eles são funções da própria linguagem de programação. O que isso quer dizer? Eu tenho o nome, tenho os parênteses, eu tenho o parâmetro que eu passo nesse switch, no if também eu vou mostrar, e aqui mostra os... E aqui é o corpo da função, né? O que ele vai fazer. Beleza? Agora eu vou passar um belo exemplinho para vocês, que é algo bem bobinho, que é uma calculadora. Passo dois valores e eu passo um terceiro valor falando qual vai ser o resultado que ele vai retornar, qual vai ser a operação que ele vai retornar. Beleza? Espero que gostem e até mais.